Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meus irmãos, seguindo aqui, a linha desses vídeos, explicando sempre para vocês, um detalhe para quem ainda não alcançou, da mesma maneira que eu falo, tá? Às vezes, revendo o vídeo, eu falo até algumas coisas assim, sem concordância do plural, essas coisas, depois que eu vejo, é porque da mesma maneira que eu estou falando com esse vídeo, é a mesma maneira que eu prego no dia a dia. Qual é o sentido desse vídeo real, meus irmãos? É que é o seguinte, de maneira nenhuma, tá? Eu vou criticar aqui liturgia de ensino vindo de pastor, homens de oração, colunas de oração, entendeu? Esses estão aqui quilômetros, anos-luz espiritual de mim. Tu tá me entendendo? Eu também estou buscando. Então, cada um tem o seu dom. Tem pessoas que têm um dom da dialética. Mas eu não sirvo para pregar. Eu gosto mais de escrever, de texto. É a minha área. Tá me entendendo? Mas do mesmo jeito que eu falo para os irmãos, eu falo para uma pessoa na padaria, um conhecido, quando vem me perguntar de Deus, entendeu? Eu não vou sair pregando se a pessoa não quer ouvir. E está crescendo o número de pessoas, irmãos, que estão perguntando o que está havendo. Eles prestam atenção, sim. Então, por isso que você tem que ter uma habilidade, uma quilometragem na palavra, para você poder dirimir as dúvidas dos irmãos, entendeu? O meu sobrinho, o pastor Fabiano Máximo, ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou assim: tio, Jesus chamou a gente para ser pescador. O peixeiro é ele, Porque ele falou: tio, tem gente que quer pescar, quer limpar, quer tratar e quer até fritar, que fritar é uma analogia de você jogar no inferno, condená-la. Não, querido, eu uso a minha metáfora do futebol, Eu sou um lateral direito medíocre, ruim, entendeu? Só que eu tenho um centroavante no meu time que não perde gol. Então eu pego a bola e dou a passe para ele. E ele só faz golaço. O nome desse artilheiro é Jesus, entendeu, irmão? Então, irmão, o objetivo desses vídeos também é que, tipo assim, eu percebi que a religiosidade, ela não é só prejudicial no teu afastamento de Deus, entendeu? O meu grande medo não é só vocês virarem um religioso, porque os fariseus, eles eram religiosos, eram craque na palavra, eram craque em liturgias, mas uma das palavras que mais aparece no Evangelho de João, além do amor, é a inveja. Pilatos, ele fala assim no Evangelho de João, que ele não queria entrar nessa questão de Jesus, os judeus, que os judeus queriam que Roma matasse Jesus, o acusando falsamente de ser um agitador, político, um charlatão, pessoa que queria tomar o reinado de Herodes, de Roma. Então, esses judeus, eles tinham, diz que Pilatos, não só por causa do sonho da mulher dele, mas era por causa também que ele sabia, que está escrito, que ele tinha inveja de Jesus. Então, um religioso, um invejoso, querido, parece estar ligado essa palavra com religiosidade. Então eu vejo, para essas pregações de igreja de pastores sérios, tá? Não entrar no ouvido e no outro, e sair no outro, entrar no ouvido e sair no outro, eu dou exemplos práticos, informal, entendeu? Esse é o sentido do vídeo, é uma conversa informal. E eu vou falar para vocês, irmão, rapidamente, duas experiências que eu tive várias experiências, tá? Eu não vou contar para me gabar, até porque eu tenho mais derrota, entre aspas assim, do que vitória para contar. Mas é um exemplo prático do que aconteceu comigo e tem tudo a ver com o texto e o tema desse vídeo, que é o depósito de Deus. Eu vou começar aqui com Jó, que é o versículo base aqui, é Jó, capítulo. O Jó é um livro maravilhoso, irmão. Para mim, disparado, um dos melhores livros da Bíblia. É maravilhoso. E ele serviu de base para vários outros, para Salomão principalmente. Tem muitas coisas de Jó que está em Provérbios.
O Jó é uma prefiguração de Jesus Cristo também, Eliú, de Satanás. É muito interessante esse livro, eu amo esse livro. Então tá aqui no 34:11. Diz assim: ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz, e lhe dá o que essa conduta merece. Lá no 41, quando ele está falando no contexto do Leviatã, por coincidência também o versículo 11 está dizendo assim: ora, quem primeiro me deu algo que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus a mim me pertence. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. A maior, assim, Deus, ele não pode ser acusado nunca de ficar devendo ninguém. Entendeu? Primeiro que ele deu o filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós. Você daria seu filho, sua filha? Você morreria pelo seu filho e sua filha, eu acredito nisso. Mas você daria para salvar a vida de um vizinho? Ou de um desconhecido? Que amor é esse, irmão? Você está me entendendo? Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: é que Deus, ele tem, assim, né? É como aquela metáfora do avião, né? Que o garotinho pega o pai pega a mão do garotinho, o garotinho pega: pai, olha lá um avião, ele é pequenininho, né? Aí o pai leva o filho no aeroporto, ele vê: nossa, pai, agora ele tá grandão. Ele fala assim: é o mesmo avião. E Deus é a mesma coisa. Quanto mais você se aproxima dele, maior ele vai ficar. Você tá me entendendo? Quando o Gideão lá, né, tinha os soldados dele, aí depois os covardes foram mandados embora, voltar para suas casas, né? Os covardes que tinham família, aí depois ainda teve aquele de beber água, não é isso? Aquele que estava com a mão na espada bebendo água atentamente, separa, o resto você dispensa também. Só que esses dispensados, irmãos, eles não sofreram assim, eles não foram excomungados, eles não foram castigados, eles não foram condenados, eles participaram também da vitória, tu tá me entendendo? Os 300 foram a liderança, que tem coisa que é da liderança, tem gente que o Senhor, tem pessoas que o Senhor vai direcionar para coisas específicas. Então eu sempre costumo falar para você ficar na posição, irmão. Fica na posição, não queira ter um dom, não queira almejar um dom que Deus não te deu. É isso que eu falei nos outros vídeos, né? Então eu estava falando aqui sobre o depósito de Deus, é que quando você trabalha para a obra dele, ele não te deixa no prejuízo, irmão. Tá me entendendo? Ele não te deixa no prejuízo. O primeiro sobrenatural que ele fez foi uma coisa muito curiosa, tá? Ele fez muito sobrenatural da minha vida. Começar pela minha esposa, tá? Eu pedi uma loura de olhos azuis, influenciado por filmes americanos, e Deus me deu uma negra, uma pessoa negra, maravilhosa, tá? Eu cozinho para ela, irmão, não é para mostrar que eu sou bambambam, não. Eu cozinho para ela, para tirar ela da cozinha, para dar uma folga, porque eu sei o que ela passa. Eu sei o que ela passou comigo, tá? A gente só não se separou por graças literalmente a Deus, tá? É uma pessoa maravilhosa, muito bem criada, entendeu? Porque Deus não dá aquilo que você quer, e sim aquilo que você precisa, entendeu? Então, quando eu pedi uma esposa, eu morava com a minha irmã, que faleceu, né, ano passado, eu cheio de cerveja, eu falei: Senhor, eu sei que isso existe, eu tô bêbado, tomei umas 12 cervejas nesse dia, dobrei meu joelho, mas eu enchi a minha cama de lágrimas. Eu falei assim: eu não aguento mais morar com a minha irmã, Deus. Me arranja uma mulher. Eu tinha 24 anos. E ele me deu um sonho que aparecia todo o corpo da minha mulher, e eu nem tinha conhecido ela, nem começado a namorar ela, né? Mas eu vi o corpo dela, Deus me deu um sonho que eu vi o corpo dela todinho, mas no lugar da cabeça tinha uma interrogação. Aquela interrogação, muito tempo eu vim saber o que era. Ele está dizendo aqui: será que é isso que você quer? Porque você quer uma coisa e eu tenho outra para você. Então, como assim, né, eu tinha pedido a Deus, aí Deus testificou no meu coração, comecei a namorá-la. E hoje eu a amo mais do que quando eu estava namorando ela. Então, realmente, essa aqui é uma grande dica, né? Não vai pela aparência, não. Você que está aí, separada ou solteiro, e quer
né? Se abrasa, né? Igual Paulo fala, se abraçar, se abrasar é melhor que casar. Peça para Deus. Muito provavelmente vai vir um cônjuge que você nem imagina, mas é aquilo que você vai agradecer pelo resto da vida, entendeu? Então, a primeira coisa curiosa também que aconteceu comigo foi assim que eu era muito novo na Igreja Cristã Voz da Verdade. O pastor Elvis, ele sempre bateu nessa tecla de ler Bíblia, orar, ler Bíblia, orar, ler Bíblia, orar. Mas eu percebi que tinha algumas pessoas lá que eram semi-analfabeto. Então eu falei, olha, tem uma Bíblia falada, até hoje tem, né, no Google. Tinha aquela do Cid Moreira, mas o Cid Moreira é paga, então eu não poderia gravar no pendrive, que isso aí caracterizava a pirataria. Mas tinha aquela, a Bíblia online mesmo, pública. Só que esses arquivos, né, eram grandes. Por exemplo, o Velho Testamento, se eu não me engano, tinha 8.4 GB e o Novo Testamento 4 GB. Então tinha que ter pendrives de 16 GB. Porque o pendrive ele é pareado, né? Ou é 4, ou é 8, ou é 16, ou é 32, por aí vai. Mas só que eu tava duro, irmão. Eu tava numa crise tremenda nessa época. Mas sabe aquela vontade de querer fazer? De comprar 20 pendrive, gravar a Bíblia, porque já que eu trabalho na frente do computador, eu ia gravar a Bíblia. Aí eu fiquei, né? Tô lá trabalhando, escutando as pregações do pastor Elvis, e aquilo me incomodando. Eu falei, mas eu tô duro. Aquilo não quis nem saber. Peguei falei, eu vou usar o especial, né, do Itaú. Então, na época, eu fechei 10 pendrives. Se eu não me engano, deu R$150. Aí eu usei o cheque especial. Aí o que acontece, meus amados irmãos? Quando eu usei o cheque especial, fiquei pensando assim, agora eu vou ter que arrumar um dinheiro aí, tomara que o senhor mande um cliente para mim, para eu poder honrar esse compromisso. Quando eu fechei no Mercado Livre, aqui eles falam assim, o prazo de entrega daqui a 2 dias, eu recebi uma ligação de um cliente meu, que estava me devendo um dinheiro há uns 5 anos. Uma ligação. Aí eu atendi, ele falou assim, Ricardinho, que me chama de Ricardinho, né? Eu estava vendo aqui, eu tô te devendo um dinheiro, né? Eu ainda pensei assim, irmãos. Vai me pagar porque vai precisar de mim de novo. E isso já faz uns 8 anos. 8 ou 9 anos. E ele já estava há 5 anos me devendo. Ele falou assim, eu tô te devendo um dinheiro aí, né? Eu falei assim, cara, meus irmãos, quando eu fui ver, ele estava me devendo R$170. Ele me dá teus dados aí, porque não tinha Pix na época. Eu dei os dados. Ele depositou, entendeu? E nunca mais me pediu serviço nenhum. Ele pagou a dívida dele, coisa que eu já tinha considerado como prejuízo. Mas, queridos, foi 30 segundos depois que eu fechei uma compra de pendrive sem dinheiro para pagar. Isso é coincidência? Os pendrives chegaram, gravei os pendrives e distribuí na igreja para aquelas pessoas que tinham dificuldade de leitura. Obra de Deus, irmão. Você não fica no prejuízo. A outra foi no mercado. Eu fui no mercado, eu faço compra de cabeça, que eu cozinho também, né? Eu cozinho para minha esposa, então eu sei o que tem nos meus armários, o que tá faltando. Eu fui fazer uma compra no Carrefour, aqui do Duque de Caxias. Foi numa quarta-feira. Eu fui primeiro. Aí eu tinha lá uns R$800 na conta. Isso aí já faz uns 6 anos. Aí, as compras que eu fiz, passei no caixa, tudo bonitinho, deu R$220. 232 reais. As compras que eu fiz. Foi arroz, né, essas coisas assim, negócio para criança também, que eu tenho. Meu filho era pequenininho. Meus 2 filhos, né? Iogurte, essas coisas. É R$232. Aí eu tinha uns R$700 na conta do Itaú. Quando chegou lá, o cartão não passou nem. Entendeu? Passei 3 vezes lá, ó. Deu não autorizado, não autorizado. E é débito. Eu falei, eu não entendo. Eu não tinha um aplicativo do celular na época, né? Eu falei, eu não tô entendendo isso. Aí deixei as bolsas tudo lá, né? O pessoal tudo olhando pra mim. Aí quando eu tava descendo a rampa do mercado pra vir pra casa, aí eu falei assim, senhor, isso aí é pra eu blasfemar, isso é pra eu xingar, né? Pra xingar o Itaú, não sei o quê. Eu falei assim, não vou, senhor.
tem alguma coisa estranha nisso aí, que eu tô com dinheiro, entendeu? Passei vergonha ali, mas eu não vou blasfemar. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, aí eu fui pro computador, vi lá, aí tinha outro cliente que tinha depositado dinheiro, então já tinha quase 1.000 lá, então não entendi nada por que não passou. Não sei se é problema do sistema. Só que no outro dia, irmão, isso foi proposital, porque no outro dia eu fui quase no mesmo horário, no mesmo mercado, e fiz as mesmas compras, de cabeça, as mesmas, igualzinho. Só que quando eu cheguei tinha uma senhora, no caixa tinha uma senhora que já tinha passado as compras. Falei, então eu comecei a botar na esteira. Aí a moça do caixa falou assim, do Carrefour, falou assim: senhor, vai para outro caixa que aqui vai demorar. E eu tô vendo a mulher se coçando assim, né, metendo a mão nos bolsos e tal. Aí eu olhei para as compras dela, que ela não tinha sacado ainda. Primeira coisa que eu notei é que não tinha nada ali de supérfluo, nem negócio de bebida, nem nada nocivo. Então você vê que era comida mesmo que a mulher estava levando: arroz, feijão, macarrão, extrato de tomate, cebola, né? Coisa para comer mesmo. E qual era o problema que estava acontecendo ali? Eu falei assim: não, agora eu já botei tudo na esteira, aí eu espero. Qual era o problema ali? A mulher, ela tinha um cartão do Carrefour e ela teria pago nesse dia de manhã. Só que ela foi fazer a compra de tarde, aí o sistema não abateu. Resumo da história: ficou faltando R$30 para a mulher passar as compras. Parece que ela morava longe, assim, né, não tinha como. Então por isso que ela estava caçando dinheiro. Aí chamou a gerente falou, não, ela falou assim, não, mostrando assim, não, eu paguei hoje, será que vocês não me liberam? Eu falei, não, senhor, só o sistema, não, senhora, só o sistema que pode liberar e tal. E a mulher ficou muito triste. Aí na hora me deu um negócio do coração, porque, irmãos, eu não escuto a voz de Deus, tá? Eu não estou nesse nível de santidade, não. E dá para contar na Bíblia, né, as vezes que Deus fala com as pessoas. Então é um ardor que dá no coração que não dá assim nem para evitar, né? Enquanto você não faz o que aquele ardor quer que você faça, você fica incomodado. Aí eu cheguei para a mulher do caixa e falei assim: faz o seguinte, minha senhora, libera a mulher e cobra os 30 mil. Os R$30 é eu. Quando eu falei isso, a mulher era muito humilde. Ela olhou para mim e começou a chorar. Aí eu perguntei para ela assim: por que você está chorando, senhora? Aí ela falou assim, ela era crente, né? Ela falou assim: não, é porque eu sempre soube que Deus é maravilhoso, mas quando você vê o agir dele, é mais maravilhoso ainda. Aí eu falei assim: e a senhora está chorando por causa de R$30? Aí eu falei: pois assim te diz o Senhor, se permaneceres nos caminhos dele, em oração, em santidade, coisa muito maior ele vai fazer na sua vida. Aí que ela desabou no choro, me abraçou, ela falou assim: você é cristão de qual igreja? Eu falei assim: eu sou da Igreja de Cristo, mas o nome é a Igreja Cristã Voz da Verdade. Ela falou: não, eu sou da Assembleia, não sei o que, chorou, muito obrigado, orou por mim, foi embora feliz da vida. Meus irmãos, você se lembra quanto eu falei que tinha dado as compras, que deu problema no Itaú? R$230, né? Eu passei a mesma compra, sabe quanto deu? 125. Quando eu vi aquele 125, eu olhei para o meu carrinho, olhei para as bolsas, tá todas as compras ali, eu falei assim: senhora, porque eu tenho isso, tá, irmão? Eu não gosto de malandro, eu não gosto desse negócio de malandragem. Não gosto, assim, de receber troco a mais, ficar na minha, não. Isso aí eu tenho vários pecados, mas essa maldição eu não carrego, não. Eu tenho horror a isso. Então eu cheguei para a mulher, porque eu sei, até então eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu dei os R$30 de coração, entendeu? Porque eu me compadeci da situação da mulher. O ardor me fez compadecer. Então, aí eu me compadeci e falei assim: não, que se eu vim aqui, deu 220. 230, né? E agora tá dando 125, quem vai pagar essa mulher? Eu falei assim: ó, não. Aí eu expliquei a situação. Eu vi ontem aqui, e essa mesma compra, senhora, eu fiz a mesma compra, deu R$220. Ela falou assim: não, senhor, que às vezes tem promoção. Eu falei assim: senhora, eu nunca vi uma promoção que dá quase metade do valor. Aí ela abriu, pegou todas as minhas compras, chamou a gerente lá, cancelou, passou uma por uma de novo, maior atenção, deu R$125.
Aí eu expliquei, eu falei assim: Senhor, tu és maravilhoso, não sei como o Senhor fez isso, mas o Senhor fez. E mais uma vez eu vi o teu sobrenatural. É exemplo simples, irmão, mas para te mostrar uma coisa. As pessoas quando vêm, né, o meu pastor Elvis Guimarães, ele é de uma igreja que ele não pede dinheiro. Ele pede, você não vai ver, tem uns cultos aí, eu sempre dou nos vídeos da igreja, eu sempre dou assim o link do culto completo, 2h40, 2h20. Você não vê um vídeo desse, um momento, ele parando para pedir dinheiro. Só que o dízimo, ele é bíblico. A igreja, ele tem um custo. Você está me entendendo, irmão? Mas ele não pede. Ó, a consagração, que tem todo sábado lá, depois da consagração tem um café maravilhoso que as irmãs fazem lá, mas tem a caixinha lá. Eu sempre boto um dinheiro lá, porque o café é maravilhoso, aquela comunhão, é um mini ágape que acontece. Aquilo tem custo, irmão. Quem vai no mercado aí sabe. O problema é que muitas pessoas, elas saem dessas igrejas profanadas e vai para a Voz da Verdade, aí ela lá, ó, a igreja profanada arrancava o couro dele, tomava até carro, aí chega lá não quer dar 50 conto de oferta. Num gasofilaço que fica escondido. Então tem custo, tá me entendendo, irmão? E as pessoas pensam que o dízimo, né, a oferta numa igreja séria, eles veem como uma fatura de cartão, ou seja, uma coisa que dói, sabe, vai sair do meu bolso. Querido, não é. Deus, você está fazendo a obra de Deus. A igreja Cristã Voz da Verdade não pede dinheiro, mas ele dá a cesta básica, paga a conta de luz de irmão que está precisando. Eu vi. Tá me entendendo, irmão? Eu vi, ninguém me falou não. Mas quando você faz pro Senhor, o Senhor não te deixa no prejuízo. É isso que eu quero falar para vocês. E isso em termos de dinheiro, você tá me entendendo? Tem bênção de Deuteronômio, uma das bênçãos de Deuteronômio 28 emprestarás a muitos e de ninguém pedirá emprestado. Então, eu escutei uma coisa no culto de domingo, que o pastor Elvis falou, que me acendeu, muito interessante. Às vezes, irmão, a gente precisa ser mais simples, ter uma vida mais simples, que isso também vai baratear os custos. Entendeu? Eu tenho meu carrinho velhinho aí, mas que me leva para tudo quanto é lugar, o meu Logan velho, 2007, 2008. E eu queria muito ter um carro mais moderno, 2018, 2020, 2021, um SUV. Mas quando eu vi o preço dos pneus, querido, o preço do IPVA, eu falei, o quê? Não, deixa eu ficar com o meu poeirinho ali mesmo, velho. Porque ele vai te levar para o mesmo lugar. Eu não estou fazendo aqui voto de pobreza, irmão. Estou falando, eu quero que vocês entendam que tem muitas coisas que a gente faz que vai gerar custos. Uma coisa mais barata vai cumprir o mesmo propósito. Então a gente precisa ter uma vida mais simples. Tem gente que nem acaba de pagar o carro, já está tocando o outro. Essa necessidade, tu tá entendendo, irmão? Então, eu sou uma pessoa muito grata a Deus, porque tem até uma parte, eu não sei agora, irmão, se é em Ezequiel, eu li isso aí, foi semana passada, é que eu já estou no Novo Testamento, tá? Que eu termino o Apocalipse e volto para Gênesis. Que ele fala quase a mesma coisa de Jó, que ele fala assim, a quem eu fiquei devendo? Eu não devo nada para vocês, Deus falando pela boca do profeta. Ou seja, realmente ele não deve nada para você. Entendeu? Primeiro que ele já deu o filho dele, como eu falei. Isso aí já é o suficiente, querido. Tem gente que fala assim, o melhor de... bordão, né, de crente. O melhor de Deus está por vir, ele já veio, querido. 2023 anos atrás, que é a coisa mais maravilhosa que Jesus Cristo. E isso vai ser fundamental também na grande tribulação, para que vocês acalmem seu coração. Está me entendendo? São exemplos simples, irmãos, de sobrenaturais de Deus na minha vida, para edificar os irmãos. Não fica, experimenta só. Você ajudar, mas sem aquele peso. Entendeu? Porque tem gente que barganha com Deus, pensa que igreja é uma lotérica, uma loteria, vai lá jogar na Mega Sena. Não é assim não, irmão. Não é assim não. A verdadeira obra de Deus ele vai testar no teu coração. E se você buscá-lo com leitura, com oração, com palavra, ele vai te encaixando. Por exemplo, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de eu estar na minha casa orando e Deus
eu escutar uma voz, seja do anjo ou de Deus, fala assim: levanta, meu servo, vai na rua tal, geralmente uma rua que nunca eu fui, numa casa que eu não conheço, uma pessoa que eu não conheço, e diz: assim te diz o Senhor, e falar a vida dela todinha, a solução, virar as costas e vir embora. Esse é o meu sonho. Porque esse é um dos grandes sobrenaturais de Deus, e eu já vi acontecer isso em vários profetas. Assim, né? Pastores, essas coisas assim. Eu acho isso maravilhoso. Mas por enquanto, Deus ele só está me tocando no seguinte, no ardor. Ele fala assim, ó: lembra-te, sempre lembra a ti mesmo e a igreja para voltar do ponto que você caiu. Entendeu? Que você cai toda hora, mas volta. Entendeu? Sai do automático, sai da oração automática. É isso que ele fala. Então eu chego lá na consagração, quando eu tenho uma oportunidade eu falo: igreja, igreja, quem está aqui é o mesmo que abriu o Mar Vermelho. Porque às vezes a gente vai levar para uma religiosidade e relega Deus a segundo plano, querido. Deus é o mais importante da sua vida. E uma vez, para encerrar, eu estava orando por uma irmã lá, que quando você ora por uma pessoa que está chorando também, orando, a bênção vai vir em você também. Então eu vou lá e falei assim: não, o Senhor vai me abençoar também. Tem um diácono lá, irmão, que ele orou por mim, veio cliente de tudo quanto é lugar. Uma semana muito próspera para mim, né, depois disso. E sem me cansar. É bênção que o Senhor derrama. Então eu estava orando, aí eu dobrei meu joelho no chão. Aí tem uma coluna de oração lá na consagração, a Fátima navega. Se estiver assistindo, Fátima, um beijo, tá? Querida, às vezes eu tenho medo daquela mulher. Ela vem assim, né? Eu vejo Deus nela. Aí ela veio, eu tô orando, com a cara no chão, que eu boto a cara no azulejo, orando pela irmã, Senhor, eu honro a oração da tua serva, ela tá sofrendo, Senhor. Ela chegou por trás de mim, irmão, botou a mão no meu ombro aqui assim, chegou perto do meu ouvido e falou assim: assim te diz o Senhor, você sabe o que você tem que fazer. Querida, aquilo ali, só isso. Virou as costas, foi lá para orar outro irmão na consagração. Irmão, aquilo quer dizer tanta coisa para mim, entendeu? Tipo assim, você sabe o que você tem que fazer da tua vida, você sabe o que você tem que tirar da tua vida, você sabe que eu quero te usar, mas você sabe também que eu sou santo. Deus não pegava leve com Paulo, não. Paulo estava falando com o espinho na carne lá, aí o que o Paulo foi reclamar com Deus em oração, ele falou assim: a minha graça te basta. Parece ser seco aquilo ali, né? Mas não é não, irmão. Quando a gente tem uma quilometragem espiritual, não vem com essa que Deus vai passar a mão, te chamar de coitadinho, não. Você sabe. Tá me entendendo? Então ele vai tratar quem é do leite com leite, quem é alimento sólido com alimento sólido, entendeu, irmão? Então é esse, e ele está sempre me abençoando com aquelas coisas que as pessoas têm de maior riqueza e não dá valor, que é a saúde, é a harmonia dentro de casa, entendeu? É os seus filhos em sujeição, te respeitando, você conversando com teus filhos, conversando com a tua esposa, comida na tua mesa, roupa lavadinha, sem peso. Você tá me entendendo, irmão? Essa é a mensagem desse vídeo. Uma conversa informal, o vídeo ficou longo, me perdoe, tá? Mas é uma conversa informal para que vocês aprendam na prática o que é servir Jesus, sem assim aquela coisa rasa de igreja, porque, irmãos, Deus, né? Eu não vou pregar nem um Deus muito rigoroso e nem um Deus assim, entre aspas, otário. Você tá me entendendo? É um equilíbrio. É uma coisa, não é... Eu não estou querendo fazer discípulos, porque eu não sou uma liderança. Mas eu estou querendo te dar conselhos práticos para colocar na sua vida. Não abandone o seu Senhor. Ele tem muitas bênçãos e muitos sobrenaturais para fazer na sua vida. Deus abençoe a todos grandemente.